A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a segunda parte, 7 ingredientes indispensáveis rumo à maturidade espiritual. A confissão da palavra, o semear no Espírito. Não se trata de confissão positiva da nova era. A nova era crê que se você disser algo, aquilo acontecerá. Este é a base do pensamento positivo. Já no caso do pensamento bíblico e a confissão da palavra, é completamente o contrário. Nós não falamos para que aquilo aconteça, nós falamos porque aquilo já aconteceu na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus diz, está consumado, em João 19:30. E nós cremos, por isso dizemos, como diz 2 Coríntios capítulo 4, temos esse espírito de fé, cremos, por isso dizemos. As nossas palavras são semeadura espiritual, pois a palavra de Deus, ela é semente. A fé sem obras é morta. Por isso, o que vemos é que a fé, ela crê, mas ela também diz o que crê. A fé não está completa em apenas crer, mas também em dizer. Nós vemos em Romanos 10, 9 e 10, que se nós crermos no coração e dissermos com a nossa boca, seremos salvos. Em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24, está escrito que se você crer no seu coração e disser com a sua boca, o que você disser será como você diz. Se você ver esse texto de Marcos 11, 23 e 24, fala que a fé é crer, uma vez fala no texto crer, e 3 vezes nesse texto diz dizer. Portanto, a fé tem muito mais com o que você diz, com aquilo que você apenas crê. A fé não está completa se ela não crê. E a fé não está completa se ela não diz o que crê. Nós vemos em Êxodo capítulo 14 que Moisés disse antes de abrir o Mar Vermelho. Ele falou antes, ele confessou que Deus o livraria. Nós podemos ver, sem dúvida, em 1 Samuel 16, que nós vemos ali que Davi disse antes de derrubar o gigante que Deus o livraria. Nós vemos em 1 Reis 17 que Elias falou antes de Deus mandar o fogo, que Deus confirmaria. Nós vemos que o povo glorificou a Deus antes de cair as muralhas de Jericó. Nós vemos que em toda a palavra de Deus está cheia de atos proféticos, como 2 Crônicas, capítulo 20, onde eles louvaram a Deus antes de Deus lhe dar vitória. Nós vemos que antes de Deus tirar Jonas do grande peixe, ele disse, do Senhor vem a salvação. Portanto, a fé, ela é expressa em palavras. Ezequiel 37:7 diz, quando eu falei conforme o Senhor me falou, os ossos se ajuntaram. De forma que a palavra de Deus, ela diz algo e nós cremos no nosso coração e confessamos a mesma coisa. Isto é bíblico. Nós vemos, amados, Amós diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo, Amós 3:3. O que vemos sem dúvida é que quando a palavra de Deus está na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca e nas nossas atitudes, pois fomos feitos à sua imagem e semelhança. E a primeira vez que vemos a Trindade em ação em Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus disse, e aí o Espírito se moveu em cima da palavra. Antes de haver qualquer evidência de que Lázaro ressuscitaria, Jesus disse que antes, Pai, obrigado por ter me ouvido. Então, a fé é a certeza do que se espera. Você tem tanta certeza que você diz. Sabe, quando você é atacado, se você não usa o escudo da fé, você acaba sendo afetado. Porque a palavra da fé afeta a sua fé. Por exemplo, se você é atacado na saúde, quem cala consente, você fica quieto, você fica pensando na doença. Mas se você contra-ataca usando a espada do Espírito, dizendo, pelas suas pisaduras eu fui sarado. As tuas palavras afetam a tua fé. Mantenha a tua fé. As tuas palavras também agem no seu corpo, porque a palavra de Deus é remédio para o corpo. Ela é espírito, como diz em João 6,63. O espírito se move através da palavra. Em Apocalipse 12:11 diz que eles venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. É muito importante compreender que a fé sem obras é morta. E a expressão da fé é a palavra da fé.
É muito importante compreendermos, amados, que nós não estamos criando realidades, estamos apenas profetizando a palavra de Deus, que é a verdade. Sabemos que todas as coisas visíveis estão sujeitas ao Espírito de Deus. A palavra de Deus criou todas as coisas e a palavra de Deus recria todas as coisas e age restaurando todas as coisas. O poder não está naquele que diz, mas sim na palavra de Deus que está na vida dele. Portanto, todo o poder pertence a Deus, como diz o Salmo 62. Nós não somos deuses, não somos criadores, só há um Deus e um Criador, e Ele nos fez embaixadores celestiais. Embaixador é aquele que fala em nome daquele que o enviou, o Rei. Portanto, quando Jesus falava com a febre da sogra de Pedro, quando Jesus falava com os ventos e a tempestade, Ele não estava sendo soberbo, ele estava sendo submisso ao Pai que o enviou, e Deus nos enviou como seu corpo. Portanto, somos a sua boca, as suas mãos e seus pés. Ele age através da nossa fé. Então, a palavra de Deus diz em Efésios 3,10 que Deus age através da igreja. Então, quando nós dizemos, em nome de Jesus seja curado, nós estamos fazendo simplesmente o que Ele mandou, porque Ele que disse em Marcos 16 e também em Mateus capítulo 10, ele disse, curai os enfermos, expulsai o demônio, e se impor as mãos sobre as pessoas, elas receberão o dom e o batismo com o Espírito Santo. Veja que a fé, ela entra ao ouvir a palavra. A fé vem de ouvir a palavra, como diz em Romanos 10:17. Mas a palavra sai, ela flui, ela afeta as circunstâncias quando ela é dita. A espada lá em Apocalipse não estava na mão de Jesus, mas saía da sua boca, porque a espada é a palavra. E a única maneira de usar a espada, que é a palavra, é dizendo no Espírito, não a torto a direito. Em João 5,19 e também versículo 30, Jesus diz, eu só digo aquilo que ouço o meu Pai dizer e só faço aquilo que o Pai me mostra. Em João 16, 13 e 14, diz que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e nos revelaria as coisas que viriam na sequência. E o Senhor não fará coisa alguma sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Sem dúvida, somos chamados como ser canais de Deus, canais que falam em comunhão com Ele, não a torto a direito, dando profetada e revelamento, e não como mudos espirituais, esperando que Deus faça sem agirmos na fé, pois nós somos o seu corpo e ele flui através da fé que ele gerou. Ele é o autor e consumador da fé. Ele edifica a nossa fé, depois ele confirma a nossa fé. Nós vemos que Jesus é o nosso exemplo e ele vivia fazendo bem, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. E a unção de Deus que está sobre nós é para fazer as mesmas obras e maiores em comunhão com ele e para a glória dele. Vemos então que a palavra da fé, ela é sem dúvida muito importante, pois não temos outra palavra senão a palavra de Deus. E Deus dá semente ao que semeia. Se nós não semeamos, nós não vamos colher. Aquele que muito semeia, muito colherá. E semear no Espírito a palavra é colocar aquela palavra naquela situação, naquela circunstância. Isto é muito maravilhoso, ver a fé em ação, ver como Jesus agia nos evangelhos. Ele é o nosso modelo e ele é aquele que nós devemos seguir no Espírito. Eu quero que você tenha comunhão com Deus. Ao meditar na palavra de Deus, tome ela como sua e declare ela nas circunstâncias. Declare ela na sua saúde, na sua família. Declare a palavra de Deus nas suas finanças, no seu ministério, pois que somos chamados a ser canais de bênção. É muito importante que a nossa fé seja viva, não uma fé passiva, religiosa, mas uma fé ativa, uma fé agressiva contra as trevas, uma fé que destrói as obras do diabo. Que eu e você possamos ter a confissão da palavra e possamos semear no Espírito e que tudo que for antibíblico, tudo aquilo que Jesus já destruiu na cruz do Calvário, você possa também destruir nas circunstâncias, pois você foi chamado para isso. Você é o corpo de Cristo, a autoridade de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém,
Amém, Senhor Jesus.